Bom, começando pela igreja, pela tradição da igreja, vamos encontrar logo ali, por volta do ano, né, por volta do ano 100, mais ou menos, Santo Inácio de Antioquia, que vai dizer, né, onde está o Cristo Jesus, está a Igreja Católica. Parece que esta é a primeira referência da palavra Igreja Católica na literatura cristã, lá por volta do ano 100, 107, por aí, né? E aí nós vamos ver aí grandes padres da igreja, né, defendendo profundamente a realidade de igreja e da sua tradição. Principalmente, vamos ver aí, Santo Irineu de Leão, né, que Santo Irineu, ele deixa a relação dos 12 primeiros papas da igreja, até o papa do tempo dele, que era o Papa Eleutério. Então, isso é muito importante, né? A tradição de que ele coloca ali na sua obra contra os hereges, já diversos hereges, né? E também toda a questão, não só da tradição, mas também a questão da própria igreja como instituição, né? E o ensinamento dos apóstolos, que ele dizia que está em todas as igrejas, onde eles fundaram, né? Está ali, ele chega a dizer o seguinte, que se houver dúvida sobre algum ponto da doutrina, a quem nós recorreremos para tirar a dúvida? Né? Mesmo antes dos escritos dos evangelistas, as igrejas que os apóstolos fundaram. Então ali ele vê a catolicidade, né? Então Santo Irineu é um que deixou um legado muito importante sobre a igreja, sobre a tradição. E sobre a igreja, todos eles praticamente deixaram, né? Santo Agostinho, São Leão Magno, né? São Basílio Magno, os padres da Capadócia, né? São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, todos eles deixaram uma contribuição muito grande em termos de igreja, em termos de doutrina da igreja, né? Sobre o Espírito Santo, sobre todos os itens, né? Vamos ter principalmente a elaboração do credo, né? Que depois foi necessário fazer o credo niceno-constantinopolitano, por causa das heresias que surgiram, né? E eu gostaria de citar aqui uma palavra de Santo Agostinho, que ela, né, morreu em 430, Santo Agostinho dizia: a igreja recebeu as chaves do reino dos céus, para que se opere nela a remissão dos pecados pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta igreja que a alma revive, ela que estava morta pelos pecados. E os santos doutores, os santos padres, né, muitos deles doutores, né, já vão dizer, fora da igreja não há salvação. É uma frase típica deles. Não quer dizer que quem esteja fora da igreja não vai se salvar. Não, o Catecismo da Igreja deixa claro, no parágrafo 846, que as pessoas que sem culpa, né, não conheceram o Cristo, o Evangelho, a igreja, não foram batizados, mas viveram de acordo com os ditames da consciência, podem se salvar, mas são salvas também através da igreja, porque não há outro caminho de salvação a não ser através de Cristo e da igreja. Os santos padres colocavam isso. Então essa teologia básica da igreja é muito importante. E a tradição, né? Que eles mostram que muitas coisas que Cristo não deixou com clareza, mas que deixou que o Espírito Santo fosse mostrando para a igreja, né? Isso é muito importante. Depois, tem várias citações aqui que eu gostaria de colocar rapidamente, desses grandes padres da igreja, né? Então, por exemplo, Santo Agostinho dizia: onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. Na medida que alguém ama a igreja, é que possui o Espírito Santo. Veja, na medida que alguém ama a igreja, é que ele possui o Espírito Santo. Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Então, nós que queremos tanto o Espírito Santo, essa frase de Santo Agostinho é importantíssima, né? Fazei-vos corpo de Cristo, se quereis viver do Espírito de Cristo. Porque somente o corpo de Cristo vive do seu Espírito. Então, quanto mais se ama a igreja, mais se é cheio do Espírito Santo. Santo Irineu de Leão, o gigante Santo Irineu, que nasceu por volta de 140, morreu por volta do ano 200, onde está a igreja, aí está o Espírito Santo.
E onde está o Espírito Santo de Deus, aí estão a igreja, o tesouro de todas as graças, porque o Espírito é a verdade. E esses homens todos, esses padres todos aí no século III, IV, cunharam aquela frase, né? Ubi Petrus ibi Ecclesia, né? Ubi Ecclesia ibi Christus. Onde está Pedro, está a igreja. Onde está a igreja, está Jesus Cristo. Isso era uma unanimidade com relação, então, à igreja, né? São João Crisóstomo, doutor da igreja, mártir, no ano 407, em Constantinopla, São João Crisóstomo disse, né? Não te afastes da igreja. Nada é mais forte do que ela. Ela é a tua esperança, o teu refúgio. Ela é mais alta que o céu e mais vasta que a terra. Ela nunca envelhece. Então, esses testemunhos sobre a igreja, sobre a tradição, são muito importantes. Santo Hipólito de Roma, lá do século II, século III, a igreja é o local onde floresce o Espírito Santo. São Justino, mártir, em 165, doutor da igreja, o mundo foi criado em vista da igreja. Santo Epifânio, morreu em 403, a igreja é a finalidade de todas as coisas. São Cipriano de Cartago, bispo mártir, né, no ano 258, que escreveu aquela obra sobre a unidade da igreja, São Cipriano dizia, a esposa de Cristo não pode adulterar. É fiel e casta. Aquele que se separa dela sabe que se junta com uma adúltera e que as promessas da igreja já não o alcançam. Aquele que abandona a igreja não espere que Jesus Cristo o recompense. É um estranho, um proscrito, um inimigo. Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Essa frase atravessou praticamente aí 18 séculos, né? Não pode ter Deus por pai quem não tem a igreja por mãe. Um santo doutor da igreja.